Olá, queridos irmãos, amigos, vocês que nos acompanham aqui no canal do YouTube. Estamos aqui para iniciar mais um PodMap e você é o nosso convidado para participar conosco desse estudo. Iremos aqui estar estudando um capítulo da Bíblia muito interessante, ali capítulo 9 de João, a cura de um cego de nascença. Eu gostaria de ler aqui com vocês aqui o que diz as Escrituras a respeito desse episódio. Diz assim: caminhando Jesus, viu um homem cego de nascença, e os seus discípulos perguntaram: Mestre, quem pecou, este ou seus pais, para que nascessem cego? Respondeu Jesus: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que se manifeste nele as obras de Deus. É necessário que façamos as obras daquele que me enviou, enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Dito isto, cuspiu na terra e, tendo feito lodo com a saliva, aplicou aos olhos do cego, dizendo-lhe: vai, lava-te no tanque de Siloé, que quer dizer enviado. Ele foi, lavou-se e voltou vindo. Então, os vizinhos e os que dantes os conhecia como um mendigo perguntavam: não é este o que estava sentado pedindo esmola? Uns diziam: é ele. Outros diziam: não, mas se parece com ele. Ele mesmo, porém, dizia: sou eu. Perguntaram-lhe: como te foram abertos os seus olhos? Respondeu ele: o homem chamado Jesus fez lodo e untou-me os olhos e disse-me: vai ao tanque de Siloé e lava-te. Então fui, lavei-me e estou vendo. Disseram-lhe, pois: onde está ele? Ele respondeu: não sei. Agora eu gostaria de passar a palavra aqui para o nosso irmão Edson, que vai estar ali abrindo os comentários a respeito do que a gente acabou de ler. Muito bem, então, olá a vocês mais uma vez, né? Estamos aqui para estudar a palavra do Senhor e nós vamos aqui, é uma passagem bem interessante, né? E bem conhecida, né? Do nosso meio, né? E nós vamos olhar ela com uma perspectiva um pouco diferente. Como eu disse, todos conhecem essa passagem, mas talvez com esta visão, né? Talvez muitas coisas passam despercebido. E acontece que até o momento, né, da qual foi lido aqui, acontece que Jesus ele faz uma cura e devido a esta cura, né, houve algum problema, né? Houve ali um certo desconforto, né, por parte de algumas pessoas. E o que acontece aqui, como disse nas Escrituras, como diz aqui, né, algumas pessoas o interrogaram, né? Ou seja, como se, trazendo para os nossos dias, né, uma pessoa fizesse uma cura, né? E devido a essa cura, né, houve um desconforto, ou seja, algumas pessoas começaram a questionar: mas espera aí, essa pessoa não era o fulano que andava aí cego? E alguns diziam, pedindo esmola, e diziam: olha, é ele mesmo, parece que é ele. E alguns perguntaram: e aí, o que houve? Como é que você está vendo? E acontece o que? E ele disse: olha, um certo homem aí, chamado Jesus, né, fez a cura. E eles perguntaram: mas será, né? Será que realmente aconteceu essa cura? Mas eles fizeram algo que nós vamos ler agora, que eu achei que nos chama a atenção, né? Que nós vamos ler agora, que ele pediu para o irmão Elias ler, no capítulo 9 e no verso 13 ao 16. Olá, vocês também, boa noite. Eles levaram aos fariseus aquele que antes era cego. E era dia do sábado, quando Jesus fez a lama e lhe abriu os olhos. Então, outra vez os fariseus também lhe perguntaram como receber a visão. Ele disse: ele pôs lama sobre os meus olhos e eu lavei e vejo. Por isso, alguns dos fariseus diziam: este homem não é de Deus, porque não guarda o dia de sábado. Outros diziam: como pode um homem pecador fazer tais milagres? E havia uma divisão entre eles. Muito bem. Olha só. Acontece que deu esse desconforto na vizinhança, vamos dizer assim, mas fizeram uma coisa. Disseram: olha, levaram aonde? Que diz aqui o verso 13.
Eles levaram para os fariseus. Levaram, ou seja, vamos levar para quem entende do assunto aí, né? Vamos levar para as autoridades. E eles pegaram e levaram para a autoridade da época. E daí, como o irmão Elias leu, né, diz que e era dia de sábado quando Jesus fez a lama e lhes abriu os olhos, né? Depois assim, ó, então outra vez os fariseus também lhe perguntaram como receber a visão. E ele lhes disse, ele pôs lama em meus olhos e eu me lavei e vejo. Por isso alguns dos fariseus diziam, este homem não é Deus, porque não guarda o dia de sábado. Então, muitas pessoas pegam essa passagem e dizem que o problema ali era o sábado, porque Jesus fez a cura no sábado, e os fariseus eram muito religiosos, vamos dizer assim, com relação ao sábado. Eles criaram uma cerca em volta do sábado para proteger o sábado. Devido a isso, Jesus ele trouxe, vamos dizer assim, a guarda do sábado de forma verdadeira, como deveria ser, e devido a isso eles se escandalizaram, né? Mas não é exatamente isso. Nós vamos olhar aqui no decorrer da passagem que não é exatamente sobre o sábado o problema que aconteceu ali, né? Ou seja, eles criaram uma cerca em volta do sábado, né? Todos nós sabemos. E Jesus veio trazer de fato como deveria guardar o sábado, né? E daí, devido a isso, né, houve um problema ali devido ao sábado específico. Mas não é isso que o texto vem trazendo. O texto, ele nos diz mais coisas aqui da qual nós vamos estudar agora. Eu queria pedir para o irmão Elias... Não, antes do irmão Elias ler, olha o que diz aqui que é bem interessante, ó. Outros diziam, como pode um homem pecador fazer tais milagres? Olha, essa divisão, que eu vou ler aqui agora que está aqui, ó, e havia uma divisão entre eles. Essa divisão que aqui está falando é a divisão entre a liderança, entre os fariseus, entre os que estavam interrogando Jesus. Pegaram Jesus, levaram para a liderança, e entre a liderança que diz que houve o seguinte, e havia uma divisão entre eles, porque daí alguns perguntaram, como pode um homem pecador fazer tais milagres? Porque na verdade eles tinham uns tentavam levar em consideração a questão do sábado, né? Mas só que outros que entenderam, né, o real sentido da situação, não era somente só, como você acabou de dizer ali, o sábado em si, né? Uns se atentaram, né, para a questão do sábado ali. Não, viu que esse homem não é de Deus porque era sábado. E ele transgrediu o sábado, né? Ele curou no dia de sábado e tal. Mas só que outros se atentaram por mais profundo da situação. Eles compreenderam que um homem realizou um milagre, fez outro voltar a ver. Então a ideia dele, como pode um homem pecador realizar tal milagre? Então uns, né, que realmente conseguiram ter os olhos abertos ali o suficiente para conseguir compreender a situação de fato. Não a questão somente ali, como você falou, do sábado, né? Então veja, daí um disse, não, esse é um pecador porque ele transgrediu o sábado. O outro disse, mas peraí. Mas ele curou. Mas peraí, esse homem, olha só. Será que esse homem realmente ele é um pecador? Ele não vem da parte de Deus? Mas olha só o milagre que ele fez. Ou seja, começaram ali a haver uma divisão, como diz o texto, né? Vamos lá, vamos continuando. O irmão Elias vai ler agora o 17 e o 18. Eles disseram novamente ao homem cego, o que dizes tu a respeito dele, daquele que abriu os teus olhos? Ele disse, ele é um profeta. Mas os judeus não acreditaram a respeito dele, que ele tivesse sido cego e recebido a visão, até que chamaram os pais do que receberam a visão. Muito bem. Agora eu queria pedir para o irmão Elias ler o texto ali no Espírito de Profecia, porque você vê que diz algo interessante que eles perguntaram, né? O seguinte, olha só. E eles disseram novamente ao homem cego, o que dizes tu a respeito dele? Daquele que abriu os teus olhos. E ele disse, é um profeta. Ou seja, aqui, aparentemente, né, pelo que nós lemos aqui, nós vamos ver mais para frente que isso, de fato, é uma realidade. Eles não conheciam Jesus. Eles não sabiam quem era Jesus. E o texto que você vai ler agora vai abrir um pouco mais essa questão para nós entendermos melhor. Pode ler para a gente aí. O menino Jesus não se instruía nas escolas das sinagogas. Sua mãe foi seu primeiro mestre humano. Dos lábios dela e dos rolos dos profetas, aprendeu as coisas celestiais. As próprias palavras por ele ditas a Moisés
para Israel. Eram-lhe agora ensinada aos joelhos de sua mãe. Ao avançar da infância para a juventude, não procurou as escolas dos rabis. Não necessitava da educação obtida de tais fontes, pois Deus lhe servia de instrutor. Ninguém era considerado apto para ser mestre religioso, a menos que houvesse estudado nas escolas dos rabinos. E tanto Jesus como João Batista foram representados como ignorantes, porque não receberam esse preparo. Os que os enviam se espantavam no conhecimento que tinham das Escrituras, não as tendo aprendido dos homens. É verdade que não os tinham, mas o Deus do céu era seu mestre, e dele receberam as mais elevada espécie de sabedoria. Então agora fica a pergunta, por que eles não conheciam Jesus? Não estudou. Ele não se envolveu, né? Ele não se envolveu com os rabinos. Né? Então por que houve aqui um problema também entre eles? Porque ali diz que ninguém era considerado mestre em Israel se não estudasse na escola rabínica. E Jesus não estudou. Então, aí, ó, agora vocês percebem que dá para perceber que o problema não era só o sábado ali. Tinha a questão também de quem era Jesus, de onde veio Jesus, onde estudou Jesus, né? Então veja que Jesus, quem instruiu foi quem? Sua mãe, né? João Batista da mesma forma. Ali também cita depois João Batista, né? Então o problema que estava acontecendo ali já era o seguinte, era quem é este homem, né? Está fazendo esses milagres aí? Porque não é um dos nossos. Este era o problema que estava acontecendo ali também. Mas nós vamos continuando aqui, olha só. Agora o irmão vai ler para nós do 19 ao 23. Fica à vontade, irmão Elias. E eles perguntaram-lhe, dizendo: É este o vosso filho, que dizeis ter nascido cego? Como, pois, agora ele vê? Seus pais responderam e disseram-lhes: Nós sabemos que este é nosso filho e que ele nasceu cego. Mas como agora vê, não sabemos, ou quem lhe tem aberto os olhos, nós não sabemos. Ele já tem idade, perguntai a ele, e ele falará por si mesmo. Muito bem, então olha só, vamos contextualizar aqui. A princípio, o povo lá viu o milagre, né? Não conseguiram ali discernir, e se era bom levar para as autoridades que resolvem o problema, né? E levaram até as autoridades, os fariseus. E os fariseus pegaram ele e disseram: o primeiro problema, ele quebrou o sábado, né? Mas daí houve uma divisão lá entre eles, porque algum disse: tá, mas espera aí, se ele não vem de Deus, como é que esse homem fez o milagre? Houve uma divisão. Daí depois o problema aqui, que já aconteceu, é que já não sabiam quem era Jesus. Daí já fizeram o seguinte: não, espera aí, vamos chamar o pai dele. Vamos chamar o pai dele. Ou seja, estavam tentando de uma certa forma pressionar as pessoas de todas as formas para não reconhecer Jesus. Diminuir a credibilidade. Eles estavam tentando de todas as formas. Tentaram de um jeito, não deu. Tentaram de outro. Usaram o sábado, né? Usaram ali a questão de que ele não era reconhecido. Usaram a questão, agora vocês vão ver como que usaram a questão dos pais aqui. E os pais disseram o quê? Olha, é nosso filho. É verdade. Agora, como ele voltou a enxergar, eu não sei. Faz o seguinte, pergunta a ele. Ele já é maior de idade, ele responde por ele mesmo. E ponto final. Mas eu quero ler algo interessante aqui. Por que os pais fizeram isso? Né? Até no texto ali fala, né? No 22. O 22 diz o seguinte: essas palavras disseram seus pais porque eles temiam os judeus, pois os judeus já tinham combinado que se algum homem confessasse ser ele o Cristo, fosse expulso da sinagoga. Olha que coisa interessante. Eu quero ler no Espírito de Profecia algo que diz aqui, ó. Presta atenção. Os pais temiam comprometer-se, pois se declarara que quer que conhecesse Jesus como Cristo, seria expulso da sinagoga. Isto é, excluído da sinagoga por 30 dias. Durante esse período, nenhuma criança poderia ser circuncidada, nem morto pranteado na casa do ofensor. A sentença era considerada grande calamidade, e se deixasse de produzir arrependimento, seguir-se-ia uma pena muito mais rigorosa. Olha só.
Então os pais naquele momento ali temeram, né? Ali talvez a possibilidade, e era real, né, de uma exclusão da sinagoga e das coisas da qual falamos aqui, né, circuncisão, né? Então ali, devido a isso, eles tiraram o corpo fora, vamos dizer assim, como diz na linguagem popular, né? Mas veja que, nós vamos continuar lendo o seguinte, do 24 ao 29 agora. Então chamaram novamente o homem que fora cego. Eles disseram: dá glória a Deus. Nós sabemos que esse homem é um pecador. Ele respondeu e disse: se é pecador ou não, eu não sei. Uma coisa eu sei, que, havendo eu sido cego, agora vejo. E tornaram-lhe a dizer: o que ele te fez? Como ele abriu os teus olhos? Então ele respondeu: eu já vos disse, e não ouvistes. Para que o quereis tornar a ouvir? Quereis vós, porventura, fazer-vos também seus discípulos? Então eles o injuriaram e disseram: tu és seu discípulo, nós, porém, somos discípulos de Moisés. Nós sabemos que Deus falou a Moisés. Quanto a este indivíduo, nós não sabemos de onde ele é. Veja, diante do que foi lido ali, né? Reforça ou não reforça ali a questão de que o problema era que eles não reconheciam Jesus como, né, um profeta ou um discípulo ou alguém com autoridade, né? Então veja, primeiramente ali, daí depois que os pais desse homem ali, né? Ele disse, olha, pergunta para ele já é maior de idade. E este rapaz disse, olha, eu já falei para vocês, já contei para vocês o que aconteceu, né? E daí eles disseram uma palavra que é bem interessante, né? Tu já és discípulo dele. Quer nos fazer discípulo dele também? Né? E depois diz o seguinte, você é discípulo dele. E nós somos discípulos de Moisés. Então veja, Jesus era ou não era de uma linha, como se diz o espírito de profecia, uma linha irregular? Sim. O texto não é claro? Sim. Jesus tinha ou não tinha o seu próprio ministério? Tinha. Ele tinha. A pessoa que diz que o ministério de apoio ou os ministérios independentes, né? Como eu disse, eu gosto de usar o nome ministério de apoio, porque o independente soa mais como separatista, né? Uhum. Mas é usado e é válido também, né? As pessoas não aceitam. Mas Jesus era, João Batista era, né? Elias era, né? A escola dos profetas. Então veja, aqui para nós continuar, nós já vamos encerrando essa passagem e vamos ler agora do 30 ao 34. Pode continuar aí, irmão. O homem respondeu e disse-lhes: nisto, pois, está a maravilha, que não sabeis de onde ele é, e ele abriu os meus olhos. Ora, nós sabemos que Deus não ouve a pecadores, mas se algum homem adora a Deus e faz a sua vontade, a esse ouve. Desde o princípio do mundo, nunca se ouviu que algum homem tivesse aberto os olhos de um cego de nascença. Se este homem não fosse de Deus, ele nada poderia fazer. Responderam-lhes e disseram: tu nascestes inteiramente em pecados, e quereis ensinar-nos? E expulsaram. Então, para terminar a história, o que aconteceu com este homem? Foi expulso. Expulsaram ele. Tentaram de todas as formas, né? Usaram o sábado, não foi suficiente, né? Daí houve uma divisão entre eles, porque alguns pensavam diferente, né? Disseram, olha, veja bem o que está acontecendo aí, este homem aí fez uma cura, este homem, será que realmente ele não vem de Deus? Mas daí disseram, mas como pode? Eu estou usando agora as minhas palavras, né? Como pode ele ser de Deus? Nós nem sabemos quem ele é. Não, então vamos chamar os pais deles, e os pais dele vão falar a respeito disso. Chamaram o pai e disseram, olha, realmente é nosso filho, era cego. Como ele está vendo, eu não sei, né? Mas porque havia uma pressão, nós lemos ali, né? E depois perguntaram para ele novamente, ele disse, olha, eu já falei para vocês, este homem me curou, este homem vem de Deus, este homem é um profeta. Ah, então tu é discípulo dele? Não, tu quer ser seguidor dele? Quer ir por esta linha? Tudo bem, mas nós somos o quê? De Moisés, né?
Eu vou chamar a atenção aqui para um detalhe interessante. Acontece ou não acontece a mesma coisa hoje? Ah, com certeza. Acontece ou não acontece diante dos nossos olhos? Né? Se você toma um posicionamento talvez diferente da liderança da igreja, e já vão dizer, olha, a igreja não pensa assim, nós somos da igreja, nós somos da menina dos olhos de Deus, nós somos o movimento, né, que é o movimento que vai até o fim, né? Eles usam essas mesmas palavras, a história se repete. E depois, por último, o rapaz se manteve firme, né? Ele foi firme, este homem. E aconteceu o quê? Expulsaram ele da sinagoga. Então, queria colocar aqui, né? Nós temos que ficar atento à palavra. Ficar atento e ver o que realmente aconteceu na palavra, né? A história, ela se repete, e isso é claro nas escrituras, né? Que Jesus, ele vinha de uma linha, né? Que não era aceita, era uma linha rejeitada, né? De onde ele veio, né? O seu ministério, né? Percebe-se que, diante do contexto, né, do último verso que lemos ali no verso 34, eles fizeram aquilo que, né, eles já tinham ali como regra, né, que todos aqueles ali, a gente acabou de ler ali no verso, né, deixa eu só recapitular, os pais temiam comprometer-se, né, pois se declararam que quem quer que reconhecesse Jesus como Cristo seria expulso da sinagoga. Ou seja, eles já sabiam que ia ter ele sabia que ia ter uma consequência, né? Uma consequência. Mas só que o homem, ele foi tão incisivo e tão firme na sua ideia, né? Como ali os fariseus tomaram seu posicionamento, né? Se você quer ir por essa linha, né? Você quer ser discípulo dele, que seja, né? Mas nós somos os discípulos de Moisés. Então o que eles fizeram, aquilo que os pais deles tinham se precavido de não acontecer, ou seja, de ser expulso, né? E aí foi o que eles fizeram com esse rapaz, que foi incisivo em sua convicção, né? A discórdia ali não ficou somente entre esse rapaz que foi curado e o certo fariseu que estava ali enfatizando a situação, mas dentro do próprio corpo, né? De pessoas, né? Se tu analisar, já houve um problema ali, para começar, já pode-se dizer, amigos deles ou conhecidos deles já pegaram ele e levaram para os fariseus. Sim. Já envolveu os amigos dele que levaram para o fariseu, chegaram lá nos fariseus, já envolveu todos os fariseus, que houve uma divisão entre eles, já envolveu a família dele, e as coisas vão se agravando, né? Ou seja, como você colocou, no contexto geral envolveu muita coisa. E pode-se dizer que, assim, entre linhas, como se diz, né? Muitas pessoas também que se posicionaram, creio eu, a favor, né? Ou até gerou uma certa precaução. Olha, se você também continuar com esse pensamento, você vai levar o mesmo fim que ele, né? Houve ameaças entre eles lá, provavelmente. Sim. E porque a gente conhece só para a história, né? Como se lê aqui, né? Mas entre linhas, né? Nos bastidores, como se diz, muitas coisas aconteceram, né? Sim. Então, e esses pais aí que tiraram o corpo fora, né? Também se envolveram. Será que eles ficaram com a consciência limpa, né? Então, assim, ó, é uma questão que envolve muita coisa. Mas o fato é que o problema maior que aconteceu ali, que eu quero enfatizar, não foi o sábado. O problema maior é quem era Jesus. Porque se você olhar para o contexto, depois que eles só no início, né? Eles começam a falar do sábado, né, por conta do contexto da situação, né? Era sábado e ele curou no sábado. Entendeu? Então um enfatizou ali a questão de esse aí não é de Deus, porque ele curou no sábado. E depois acabou o sábado. Entendeu? E depois ali veio a situação. Como foi que você foi curado? O que foi que aconteceu? Quem era este homem? E ninguém tinha não tinha nenhuma referência para dar de Cristo. Era só um gancho que eles queriam pegar para trazer a dúvida. Exatamente. Para a mente das pessoas. Então, justamente. Né? Mais uma vez, hoje não acontece a mesma coisa? Algo a se pensar, né? Então isso aqui poderíamos tirar várias lições, né? Dessa passagem, mas já fica aqui, a nossa intenção aqui é nós realmente estudar a palavra, né, e ir a fundo, né, e estudar por nós mesmos, né, e não ser, como se diz, eu uso muito uma palavra que é ser papagaio, né, o papagaio ele só repete, né, o papagaio só repete o que o outro fala, né,
Então a gente não deve ser esse tipo de cristão, né? Não tem nada melhor do que a liberdade, né? De consciência, né? A pessoa ter a consciência não oprimida, né? Então a pessoa ela precisa entender que diante de todo o contexto bíblico ela precisa ter o seu posicionamento. Ela não precisa ir pelos outros, entendeu? O irmão Isaías, o posicionamento dele é coerente, mas e você? Porque quando a gente estiver diante do tribunal, eu não vou ser julgado por você. Entendeu? Exatamente. Ninguém vai ser julgado por ninguém, cada um vai ter que dar razão na sua fé. Então eu não posso ficar medindo o meu pensamento com o seu pensamento. Eu preciso ter ali a certeza daquilo que eu creio. Então, esse rapaz que foi curado, ele não queria saber se ele foi curado no sábado, ele não queria saber se eles estavam brigando entre si quem era o homem. Se ia ser removido, se ia dar problema. Ele não queria saber nada. As consequências que iam ser geradas porque ele foi curado por uma pessoa que não tinha nenhuma credencial, uma pessoa que não tinha nenhuma referência, que não sabia nem de onde aquele homem vinha. Ele não queria saber isso. E tanto é que às vezes que perguntaram para ele disse, eu já falei para vocês, eu já disse, esse homem é um homem de Deus, é um profeta. Pois é. E o verso que mais me chamou a atenção foi esse, o 31, né? No verso 30 para frente, o homem respondeu e disse, nisto, pois, está a maravilha, que não sabeis de onde ele é. E ele abriu os meus olhos. Entendeu? Ninguém sabe de onde ele veio. Mas só que o mistério de todo o acontecimento aqui, a maravilha de tudo isso aqui que eu estou vendo. Ele tinha a convicção do que estava acontecendo. Ele não queria saber das consequências. E o verso 31, ele fala, ora, nós sabemos que Deus não ouve pecadores, mas se algum homem adora a Deus e faz a sua vontade, a esse ouve. Desde o princípio do mundo nunca se ouviu que algum homem tivesse aberto os olhos de um cego de nascença. Né? Se este homem não fosse de Deus, ele nada poderia fazer. Ele tinha a consciência dele liberta, ele não queria saber se os rabinos estavam falando ali, os fariseus estavam falando, não, esse homem não é de Deus, esse homem é pecador, esse homem não guarda o sábado, esse homem não está indo de acordo com aquilo que já está estabelecido na lei judaica. Ele não queria saber disso, ele queria saber que nunca se ouviu acontecer aquilo. Sim. Ele estava ali consciente e tinha firmeza do acontecimento. Ele ia bater de frente, independente de qualquer coisa. Você pode dizer para mim, não, esse homem tem demônio. Esse homem é contra a denominação. Ele não queria saber isso aí. Né? Ele tinha certeza, né, a maravilha. Essa é a maravilha. Né? Eu vejo. Entendeu? Eu era cego e agora eu tô vendo. Entendeu? É isso que estava em jogo ali. Mas os rabinos já não estavam... Não estava nem preocupado com a salvação deles, se ele está vendo, se ele não está. Ele queria saber com a reputação deles. Tá entendendo? Este homem aí que veio aí, nem sei de onde é que veio, está querendo ser mais do que nós, está querendo nos ensinar. E olha só, este homem passou a ter problema quando ele recebeu a cura, quando ele teve um encontro com Jesus. Ele passou a ter problemas na vida dele. Antes ele estava lá, moribundo lá, né? Ninguém dava nada por ele, né? Depois que ele teve um encontro com Jesus é que veio o problema. Né? Podemos tirar uma lição também bem interessante daí, né? Que muitas vezes a gente acha que quando encontrar Jesus tudo vai dar certo, né? Não, vamos ter problemas também, né? Daí é que vamos ter problemas. E muitas vezes começa em casa, muitas vezes na igreja. Mas para nós concluir, responderam eles e disseram-lhes, tu nasceste inteiramente em pecado e queres ensinar-nos? Né? Quem é tu também para vir aí para querer nos ensinar? Né? Experimenta hoje você querer dar um posicionamento. Eu digo isso porque quando eu era ancião da igreja, disseram que eu tinha que aceitar tudo que vinha da associação. Né? Exemplo, ordenação feminina. Eu disse, eu não aceito, eu não concordo. Falei num bom espírito que eu não concordava. Né? Então eu não estava apto para exercer a função. Por eu ter pensamento diferente. E o pior, não é só você ter o pensamento diferente. Os outros não ter base bíblica para te refutar. Sim. E eu perguntei várias vezes, qual o texto, qual base para esse proceder? E de nada me apresentaram. Simplesmente aceita porque a ordem veio. Porque a ordem veio, tu tem que se sujeitar e ponto final. Então assim, eu particularmente e o ministério, nós aqui, não cremos dessa forma, né? Porque cremos na liberdade de consciência, né, para cada um de nós, né? E então, o que aconteceu? Daí, muitas vezes eles questionam, né? Fizeste teologia? Tu fez teologia? Não. Então, quem és tu para estar falando?
E muitos perguntam, né? Fizesse exegese do texto ou algo do tipo, né? E querem, de uma certa forma, né, usar a credencial como pressão, né? E geralmente, né, a gente tem problemas, né? E para concluir aqui, e expulsaram-no. Então, experimenta se posicionar para ver se nós não teremos problemas também nos dias de hoje, né? Então fica aí para nós, né, refletir sobre essa passagem. E eu creio que tem muitas lições para nós, né, a tirar dessa passagem aqui. Então era isso que eu queria contribuir. Então, irmãos, chegamos a mais um fim do nosso PodMap e queremos agradecer a companhia de cada um de vocês que ficaram aqui conosco até o final. Queremos agradecer também aqui a participação do nosso irmão Elias Amém. e do nosso irmão Edson. Que Deus abençoe cada um de vocês. Não esqueçam de deixar o joinha de vocês aí, compartilhar, comentar. Compartilhe essa mensagem com seus amigos, familiares, pessoas que vocês querem evangelizar e querem ver mais próximo de Cristo.